que eu defino as pessoas muito mais pela dor que ela abraça do que pelo sonho que ela tem. Ou é uma dor que você escolhe, ou você vai deixar que ela te escolha. Tornar o desconforto confortável. O cérebro, ele é uma grande máquina de repetição de padrões. Ele vai aprendendo ao longo do tempo, porque ele, no fundo, ele quer automatizar os processos que a gente faz. Então, tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia é uma automatização. A gente vai trazendo para o inconsciente. Então, aquilo que a gente faz inicialmente de forma consciente, quanto mais a gente faz, mais o cérebro vai se alterando, fisiologicamente mesmo, né, por dentro, e ele vai aprendendo aquilo. Na hora que ele aprende, a gente deixa de precisar colocar esforço, energia, e aí a gente começa a fazer aquilo de forma automatizada. O lado bom é que ajuda para inúmeras coisas, para hábitos, atitudes, comportamentos que a gente escolhe, mas a gente acaba também repetindo coisas e depois a gente olha pra trás e fala, poxa, eu procrastino, e aí a gente começa a perceber que a gente procrastina cada vez mais, fica mais preguiçoso, mais ansioso. Então o ansioso fica mais ansioso, o reclamão fica mais reclamão, e a gente vai só fortalecendo esses padrões. Então, se a gente não tomar cuidado, né, tem uma frase que eu gosto muito que cada vez mais tem se dito por aí de Pequeno Príncipe, que o essencial é invisível aos olhos. E os padrões cerebrais que a gente tem, eles ficam invisíveis, a gente não percebe, a gente vê a consequência. Então a gente vê que a gente tá procrastinando, a gente vê que a gente já tá com preguiça, mas a gente não sabe por que a gente ficou assim. De onde que veio? Por que eu me olho agora, tô largadão no sofá assistindo Netflix sem ter energia pra nada? E é nesse processo de trazer essa consciência que eu ajudo que sim, é possível recondicionar o cérebro pra gente não ficar tão só refém de padrões que a gente foi criando ao longo da vida e que a gente olha e fala, não tá me ajudando. Tem até uma frase que eu gosto muito de Isaías Berlin, que entender é reconhecer padrões. Quando a gente começa a perceber os padrões que compõem um indivíduo, a gente entendeu aquele indivíduo. Então, muitas vezes a gente fala, poxa, eu admiro a Tati. E pode soar um pouco esquisito isso que eu vou dizer agora. Mas tirando relações mais afetivas, familiares, quando você diz eu admiro uma pessoa, no fundo você admira os padrões que essa pessoa tem. É o padrão dela de comunicação, é o hábito, é a constância, é a disciplina dela. Quando você empacota padrões que você fala, poxa, de certa maneira eu quero puxar um pouco disso pra mim, a gente dá o nome de admirar. Então, no fundo, a gente admira compostos de padrões magnificados e transformados em uma pessoa. Então, uma vida memorável, na minha opinião, é uma pessoa que conseguiu escolher os próprios padrões que esculpem a própria pessoa, né? Eu digo isso, você cria os seus padrões e os seus padrões criam você. Então, quando uma pessoa passa a ter gestão e, poxa, eu quero esculpir uma pessoa que, sei lá, eu quero tirar o açúcar da minha vida, tirei. Eu quero, ter constância de ir na academia e vou agora todos os dias. Eu quero todos os dias estudar, fazer o meu mestrado e eu faço. Eu vou esculpindo o que eu faço no meu dia a dia com base naquilo que eu quero fazer, chega num ponto que é o que eu denomino como o estágio de liberdade suprema, que é a hora em que você fala, poxa, eu sou livre sendo quem eu sou. E enquanto isso, o que é o oposto da vida memorável? É o cara que sofre pra ser algo que ele gostaria de ser, mas ele não é. Então ele tenta focar, mas ele se distrai. Ele tenta produzir, mas ele não consegue. Ele tenta apresentar, mas aí a timidez, a falta de confiança puxa ele pra onde ele não tá. Então a ausência, a vida não memorável, é uma pessoa que tá lutando contra o que ela não conseguiu ser ainda. Ela tá tentando ser. Então ela fica lutando contra ela. A vida memorável, na minha visão, é uma pessoa que foi esculpindo pouco a pouco cada padrão, e aí ela chega num ponto em que ela simplesmente, e ela é quem ela é. Ela não tem que sofrer, não tem que se alterar, ela simplesmente é. E essa é uma liberdade pra mim que é mais significativa do que a liberdade financeira, é mais significativa que a liberdade geográfica, porque você vê muita gente com liberdade financeira, mas que não tá feliz, não tem uma vida que ela, sabe, consegue curtir. Agora essa liberdade é espetacular mesmo. O cérebro, ele tende a repetir sempre que ou já é um padrão absolutamente pré-estabelecido, que não envolve mais nenhum tipo de recompensa, que ele simplesmente vai lá e ele repete porque é aquilo, ele tá habituado que é aquele padrão, então acontece algo, a resposta inconsciente já é aquela. Mas quando a gente tá criando um novo padrão e a gente quer criar essa vida memorável, aí entra o processo de recompensa, que a gente fala muito, né? Se vê muito por aí que o cérebro busca uma recompensa e tal, só que em geral a gente usa a recompensa do jeito absolutamente errado. Então, por exemplo, eu quero fazer um relatório, olhei o papel aqui na mesa agora, eu quero fazer um relatório, preencher, sei lá o quê. Em geral, o que as pessoas fazem? Putz, eu tenho que fazer um relatório. Deixa eu primeiro tomar um cafezinho, aí eu faço. Por quê? Porque o cafezinho é a recompensa. A pessoa sente o prazer. Então ela deu a recompensa antes e aí ela vai fazer o relatório. Então coisas pequenas, a gente não percebe, mas as micro recompensas é o que formam de fato um grande hábito no fim. A gente vai fazendo por pedacinho. Então o que em geral eu vejo as pessoas fazendo é uma inversão da dinâmica do que o cérebro, de como o cérebro funciona. É como se você fosse querer ser um atleta, né, um atleta olímpico, mas antes de você fazer todo o treinamento, preparo, eu te dou a medalha olímpica. Então, ó, você já ganhou a medalha, agora vai lá treinar. Você não vai mais treinar, você já ganhou a medalha, não tem mais o porquê. A recompensa veio antes. Ou você dá um bifinho pro cachorro e fala, agora você me dá a patinha. Não, não vou te dar a patinha, eu vou comer meu bifinho. E vai tirar o bifinho do cachorro e vai te morder, né? Então a recompensa tem que vir antes. E aí a gente vai esculpindo pouco a pouco. Então esse é o processo mais natural do dia a dia que a gente pode fazer.
Nosso inconsciente, ele é muito rápido, ele é muito veloz e muito poderoso. O consciente, ele é mais lento, mas também poderoso. O grande ponto é que, em geral, a gente rege a nossa vida, as escolhas, tudo que a gente faz pelo inconsciente. A gente vai só repetindo. Então, por exemplo, quando alguém reage e diz alguma coisa pra você, talvez no seu time, você já tem algumas reações meio que prontas. É automático, é o seu cérebro já foi treinado daquela maneira. A única maneira da gente mudar um padrão é alocar a consciência, é entender aquilo que tá acontecendo. Porque no primeiro momento, né, se você não fizer nada, é só o inconsciente reagindo. E o consciente chega depois. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, colocar o consciente em primeiro lugar. Porque, por exemplo, o foco. O foco é uma atividade consciente, né? A gente, de fato, não pode inconscientemente achar que a gente vai focar em alguma coisa. A atividade, o estímulo ao nosso redor que mais atrair a atenção, é pra lá que a gente vai. Para mudar o inconsciente, você tem que pegar o seu consciente e fazer um trabalho nele, trazer a alocação de consciência para aquilo que você tá fazendo. Por isso que, por exemplo, para focar, o foco de fato é uma atividade que você tem que estar ali, direcionando a sua atenção, porque o inconsciente, ele vai para onde chama mais atenção. Então, se eu tô falando com você e chega uma notificação, automaticamente um cérebro destreinado, ele vem para onde vai a notificação, porque chama mais atenção. Então, os estímulos ao nosso redor, quanto mais destreinado é o cérebro vai para os estímulos que vão acontecendo, mais ele vai para o prazer de curto prazo, mais ele prefere o Netflix do que a academia, mais ele prefere, sei lá, o conforto de não apresentar em público, porque naquele momento dói na hora falar, versus o desconforto de enfrentar, de alocar a consciência, falar, eu preciso melhorar, eu preciso trabalhar. A consciência cansa, o inconsciente não cansa. Então, eu gosto de dizer, inclusive, que eu defino as pessoas muito mais pela dor que ela abraça do que pelo sonho que ela tem. Porque muita gente tem muito sonho, e eu acho importante ter sonho, não tô desmerecendo o sonho, mas pessoas falam, não, meu sonho é isso, meu sonho é aquilo. Só que isso reflete na vida da pessoa? Difícil, é uma coisa muito distante. Agora, se a pessoa ela abraça a dor de ir na academia, eu sei como é o corpo dela. Se ela abraça a dor de, poxa, mesmo quando no relacionamento a outra pessoa tá impaciente e ela se dedica pro relacionamento, eu sei que ela tem um relacionamento. Se ela abraça a dor de virar um palestrante, eu sei que ela tem a probabilidade maior de virar um palestrante. Então, a dor que a pessoa abraça define quem é a pessoa, muito mais do que o sonho que ela tem. Só que a dor é a consciência. A consciência dói pensar, dói agir, dói mudar. E aí a gente escolhe, né? Ou a gente vai pro lado de escolher a dor, ou a gente vai de escolher o prazer. O cérebro destreinado vai pro prazer. E é uma escolha muito particular. A grande mudança da minha vida veio quando eu decidi empacotar a dor. Olha. É muito louco, porque assim, fazer inglês dói, mas não fazer também dói. Ir na academia dói, mas não ir também dói. Então, ou é uma dor que você escolhe, ou você vai deixar que ela te escolha. Então, eu prefiro escolher antes do que depois deixar que ela me escolha. Mas as grandes mudanças que eu tive na minha vida foram exatamente nos momentos que eu empacotei dores. Então, quando eu saí do mundo corporativo, eu vim de Johnson, Citibank, Danone, BTG, enfim, uma carreira que tava redondinha, super bacana, tudo tranquilo, né? Eu respondia pro presidente, tinha um salário muito bacana, um time de mais de 50 pessoas, tudo fluindo muito bem. Mas eu não tava mais sentindo, eu não sentia que eu gerava valor, né? Isso pra mim é uma coisa que me tomava demais. E aí eu falei, vou tomar a decisão de sair disso e, cara, vai vir um pacote de dores somadas. Primeiro, a dor de todo mundo me questionando. Antes de tomar a decisão, eu já falei, eu vou aceitar essa dor, eu vou aceitar a dor de tudo que vier, eu aceitei como forma de pedágio. Eu falei, isso daqui é o que eu vou abrir mão. Então, o que eu abri mão? A minha escolha foi muito bruta, eu dei um all-in, eu abri mão de tudo. Então, eu falei que por 2 anos, absolutamente tudo que eu tivesse que fazer pra criar o meu negócio, eu faria, independente de quanto isso me custaria, de quanto eu estaria pronto para aquilo ou não. E aí eu entrei em alguns masterminds, aí saiu, poxa, eu comecei a perguntar o que preciso para crescer no YouTube e tal, né? Crescer na internet. Você tem que começar a fazer vídeo. Eu falei, putz, fazer vídeo, mas quanto? 1 por dia. Cara, all-in, tô dentro. No mesmo dia eu avisei a audiência e comecei a fazer. Então tudo que vinha tem que entrar em grupo, mastermind, treinamento, foi uma decisão de pacote, coisa, eu decidi abrir mão, eu escolhi essa dor. Na hora que eu escolhi essa dor, ela me materializou como consequência o projeto. E agora impacta a gente tá com mais de 18 mil alunos, transformação impressionante nas pessoas, só que não existiriam. E eu sempre deixo essa reflexão pra todo mundo. Será que não existe um outro lado, né, da sua vida que tá aí assistindo, que, poxa, você não chegou ainda só porque você não aceitou escolher a dor e você tá deixando que ela te escolha? Porque se tem dor chegando no seu ombro, nas suas costas, é porque você deixou que ela chegasse em você. Então, a sugestão é, vai vindo, escolhe a que você quer. Escolhe uma que você dá nome de rótulo, né, o rótulo de desafio. E monta, fala, cara, nesse período esse é o desafio que eu escolhi. Isso faz com que a vida se torne um grande videogame. E a gente gosta de videogame, mas na vida real a gente não gosta. Se tem um desafio na vida a gente não quer, mas no videogame a gente quer. No videogame a gente não quer vida fácil, a gente quer fase difícil. A gente sempre é movido por dor e prazer, né? Isso é uma das bases da programação neurolinguística, inclusive. A dor e o prazer são as forças que movem as decisões que a gente tem. E elas vieram paralelas. Veio primeiro uma dor que eu comecei a perceber que quanto mais eu crescia, o esforço que eu colocava se tornava cada vez mais político. E aí eu tinha que me contrapor, às vezes, com decisões de, putz, desligar uma pessoa porque tinha, e eu não concordava com aquilo, né? Ou até tomar decisões que, pra mim, ficava numa fronteira da ética que é inaceitável como indivíduo. Então começou a mexer num lado pessoal meu que eu não quero e pra mim é inaceitável. Então
isso pra mim foi uma dor. Do outro lado, eu sentia que eu colocava muito esforço, mas se eu fizesse o dobro de esforço pra vender o dobro daquilo que eu vendia, não ia mudar nada no mundo. Nada, simplesmente não acontecia nada. Aí, com isso na mente, e é louco que a mente, você cria uma semente ali, começa a aparecer ideias de coisas e tal. Aí começaram a me chamar pra palestra, começaram a me chamar pra outras coisas, consultoria e tal. E aí, isso me trouxe pro mundo, porque na palestra era uma hora ali, cara, que mas gerava uma transformação tão significativa pra quem ouvia, começou a me gerar uma paixão. Tinha paixão, tinha sentido, tinha significado. E aí eu olhava pro outro lado, falei, cara, não tem, né? E aí eu falei, putz, quanto tempo até eu reconstruir o mesmo que eu tinha? Coube nos 2 anos que eu falei, por 2 anos, não importa o que vai acontecer, se eu vou ter o dinheiro, não vou, se vai ter que custar, se eu vou ter que pegar empréstimo, não vou, não importa. Eu tinha condição financeira muito boa, mas eu falei, cara, por 2 anos não importa. Aconteceu em 6 meses. Em geral, as pessoas pegam a sua própria deficiência e elas usam aquilo como desculpa para não fazer. Quando a pessoa pega alguma coisa que não é bom e que ela queria que fosse diferente e ela fica sofrendo com aquilo, ela deixa de levar isso pro mundo porque exatamente aquilo podia inspirar tanta gente. Agora, quando uma pessoa pega uma deficiência e usa isso como uma alavanca para falar, isso vai me parar em nada, eu vou fazer curso, eu vou aprender, eu vou isso se torna de uma coisa tão grandiosa pro mundo que a pessoa que ouve não tem como não se inspirar. Dá vontade de você falar, cara, que besteira essa limitação que eu tenho, eu vou pra cima. Tem vários alunos que passam situações de limitação, às vezes de gagueira, às vezes de, sei lá, alguma aparência que a pessoa não gosta, às vezes até de obesidade, enfim, de qualquer coisa. A pessoa usa aquilo pra se esconder, sendo que as dificuldades, problemas que a gente teve ao longo da nossa vida e que a gente usa como alavanca é exatamente o que mais inspira todas as pessoas ao nosso redor. Se cada um pudesse agora pegar o motivo que tá na sua mente e que te faz não agir e botar no trampolim e falar, é por ele que eu vou agir, você muda drasticamente seu mindset em instantes. É simplesmente você usar ele como o motivo e falar, isso aí vai me parar? Não parou ninguém, cara. Dos grandes que eu admiro, não parou ninguém. Então, é por você, meu desafio, que eu vou montar em cima agora que eu vou crescer. Steve Jobs, né? Se ele não tivesse passado por nada do que ele passou. Pô, o cara lançou uma empresa, foi espetacular, foi roubado pelo concorrente. Foi expulso da própria empresa. Câncer. Uma coisa atrás da outra. Aí você fala, mas esse cara é admirável. Por quê? Porque ele superou, não foi uma, é uma atrás da outra. Eu sou um pouco avesso a dicas, truques, fórmulas e tal, porque dura um tempinho, mas aí o padrão é como se fosse uma gravidade, né? Você pode ficar tentando, mas é como se fosse um elástico. Você vai esticando e é difícil você romper. Você naturalmente vai voltar, seja num dia que você tá mais vulnerável, seja num dia que às vezes você brigou com alguém, ou você não acordou, não dormiu muito bem, né? Nesses dias de vulnerabilidade a gente volta pro nosso padrão anterior. Por isso que tem gente que fala, vou buscar um aplicativo pra ter foco, vou buscar uma dica pra preguiça. A gente tem que realmente recondicionar o mecanismo de recompensa do nosso cérebro, que esse é o grande ponto central. Dá trabalho. Quando a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, porque o inconsciente ele permite. Você consegue escovar o dente, porque inconscientemente você já aprendeu, consegue mexer no celular, consegue olhar o que está acontecendo, escovar o dente. Mas tudo que é inconsciente. Sim. Você não conseguiria, por exemplo, escrever um texto em que você de fato precisa pensar com tudo isso acontecendo em paralelo, porque o consciente é uma atividade meio que exclusiva. O problema quando a gente faz muita coisa em paralelo é que isso ativa uma área do nosso cérebro que ele vê desespero, ele vê muita coisa caótica. Então, quando o cérebro vê muitas atividades acontecendo de forma desordenada, ele fala, eu preciso organizar esse processo, esse pacote, para criar um novo hábito. Coisas caóticas acontecendo em paralelo, a gente vai tentando criar um novo hábito. Andar de bicicleta é uma junção de coisas, dirigir um carro é uma junção de coisas, não é uma coisa só. Então o cérebro ele vai aprendendo para tornar aquilo inconsciente. Agora, o que realmente muda um indivíduo e faz com que você, consiga acessar a sua genialidade, que tá lá dentro de você, que você realmente precisa de foco, concentração, acessar flow, é uma área mais de exclusividade. Por isso que não há como você se multitarefa e produtivo, né? Porque o multitarefa, ele faz um monte de coisa, mas tem estudos de Gloria Markham, que eu gosto muito, chama Multitasking in the Digital Age, que ela mostra estatisticamente que se perde 40% em média de produtividade quando você é multitasker, mesmo sendo mulher. Porque, querendo ou não, o cérebro, quando tem 2 tarefas, ele pipoca um pouco aqui e um pouco ali. Só que, imagina uma bolinha de gude com 2 paredes. Bate aqui, bate ali. A maior parte do tempo, ele não tá nem numa parede nem na outra. Ele tá no trânsito. E esse processo de ir pra uma atividade para outra é o cérebro olhando para aquilo e fala, bom, eu preciso agora automatizar isso, porque consome muita energia. O que a gente precisa para realmente mudar, né, o nosso comportamento é colocar o nosso consciente. E ele é trabalhoso? Dói. E ele é monotarefa. O consciente ele é mais lentinho, né? Então a gente tem que olhar, prestar atenção, agir e aceitar a dor.
Agora, no caso da preguiça, aonde que ela acontece? Aonde que a procrastinação acontece? Ela acontece quando você tem algumas alternativas, é um processo decisório, às vezes inconsciente, a maior parte das vezes inconsciente, que o cérebro olha para inúmeras alternativas que você tem, ele vai trazer para você como uma decisão aquela que menos confere dor. Vamos pegar um cenário concreto aqui. Eu jantei e eu posso ir pro meu sofá, assistir Netflix, ou eu posso ir lavar louça. Pô, se eu posso as duas coisas, eu vou pro sofazão. Que louça o quê? Fica ali. Aí eu vou acumulando a louça, porque essa sempre vai sendo a decisão mais fácil. Acumula, 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 acumula. Então, ainda é mais prazer Netflix do que a louça? É. Ainda é mais prazer? É. Só que aí chega num ponto que não tem mais louça. Aí eu vou começar a ter que, sei lá, comer na mão, né? Aí eu falo, meu, esse negócio tá esquisito. Aí começa a juntar mosca, rato, sei lá o quê. Então, a dor de olhar para aquela louça é maior neste momento, em absoluto, do que o prazer de assistir o Netflix. Então, o cérebro automaticamente vai para onde tem um estímulo maior, que é o da dor. Aí ele vai lá e resolve. É por isso que a gente faz quando tá em cima da hora, quando um prazo tá perto, quando a gente sempre tá ali, porque tem a dor que chegou. Então, a dor de fora veio e fez com que a pessoa agisse, não porque ela escolheu, mas sim porque ela foi controlada pelo ambiente externo. Como que a gente inverte isso? Ou a gente adiciona e tem clareza de dor e prazer, né? A gente vai escolher uma dor, seja ou escolhendo o que ela vai chegar na gente. Esse é um processo que eu gosto. Ele é um pouco mais lógico, né? Que a gente, de fato, passa a ter gestão da gente mesmo. Eu gosto um pouco mais dessa linha, mas tem truquezinhos e hackzinhos. Por exemplo, o cérebro ele vai olhar pra dor de ir na academia, por exemplo, é um processo longo. Você tem que pôr a roupa, você tem que ir. Eu vou correr uma maratona, eu vou correr uma esteira de 1 hora. Se a gente começar a mostrar pro cérebro que é simplesmente uma coisa pequena, sabe aquela dica que se fala muito disso, né? Coloca só um pouquinho e depois de você começar, você já entrou na inércia. Então, ao invés de você falar, vou correr 1 hora hoje, cara, eu vou correr 5 minutos. Se eu estiver curtindo, eu continuo. Mas é questão de honra. Você diminui a dor. Então, o fato é, dado que a dor e o prazer são os que direcionam o nosso comportamento, diminui a dor até ela ficar do teu tamanho. Porque se o seu cérebro é fraco, ele não aguenta coisa muito grande. Então, diminui a dor. O tamanho da dor que você pode abraçar é o tamanho do condicionamento do cérebro que você tem. Quem já é preparado e fala, meu, fazer uma primeira palestra, um primeiro podcast vai doer, vem em mim, eu quero essa dor aí, já condicionou o cérebro, já tá preparado. Quem não tá, diminui a dor pra caber no tamanho do cérebro, do condicionamento do cérebro que a pessoa tem. Então, ajusta. A gente tem que treinar até tornar o desconforto confortável. Porque nesse processo que a gente torna o desconforto confortável, a gente começou a moldar os nossos padrões. Então, ir na academia pra mim não é mais um desconforto que talvez já esteja começando a deixar de ser pra você. Pra mim já não é mais, é conforto. Quando eu não vou, pra mim isso é desconforto. Então, eu vou naturalmente, é leve pra mim ir. E não ir é pesado, é incômodo. Isso faz com que eu faça com leveza, com naturalidade, com gosto, com prazer, porque eu condicionei meu cérebro pra isso, aquilo que eu quero. E o que eu não quero gera desconforto. Então o açúcar que eu quis tirar me gera muito desconforto só de pensar em comer. Então basicamente o prazer pra mim tá associado no que eu quero e não no que eu não quero. E geralmente é o inverso do que as pessoas fazem. Elas sofrem pra fazer o certo, que elas deveriam fazer, mas elas fazem com leveza o que é o errado. Então treine até tornar o desconfortável confortável.